Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, estamos aqui no Casos de Polícia com o nosso amigo, querido investigador Rinaldo Belisário. Seja muito bem-vindo, Rinaldo. Obrigado. As pessoas devem estar perguntando o que tem aqui, né? Tem água, chá, café. Água, né? Vocês nem sabem que água que é essa. Pode ter refrigerante, pode ter um suco. Mas vamos falar sério aqui. Hoje a gente vai falar sobre essa questão dos gatos, né? Miau. Infelizmente, não dos gatos, os bichinhos, mas do que a polícia chama de gato, né? Gato é roubo de alguma coisa, né? Roubo de energia, roubo de sinal de internet, roubo de TV a cabo, entre outros gatos. E aqui a gente tem várias raças de gato, né? Exatamente. A gente tem aqui uma informação que só em 2021, no Vale do Paraíba, foram registrados mais de 4.400 mil gatos de energia. E assim, eu vou pedir para você explicar isso para a gente, mas inclusive as pessoas colocam suas vidas em risco. Porque quando você vai fazer uma tramóia dessa, você pode morrer eletrocutado ou não. Sim, dependendo claro. do nível, né? Claro. Acontece muito, só que às vezes não é muito divulgado, né? O termo técnico é mais sobre furto, né? O furto de energia, né? Há até uma delegacia no DEIC, que é a terceira do patrimônio, que cuida disso. A gente chama de atendimento às concessionárias. Então, vai desde o gato, as pessoas acham que é somente luz, né? Que é a Enel aqui em São Paulo, mas não. Sabesp, que é a água, e nos outros estados tem outros nomes, mas é água. Aí essas são as empresas públicas mistas, né? Mas depois começam a ter as empresas privadas, que é a NET, e aí vai. Inclusive até a Petrobras também, né? Que ocorrem os furtos de combustíveis nos dutos, por esse Brasilzão afora. Eles roubam o combustível no duto. No duto, é furto, né? É muito complexo, então há um processo falando um pouco mais disso, é um crime federal, porque a Petrobras ela que detém, mas a gente atua também, acho que os estados todos fazem isso, é muito complexo. Ocorreu recentemente no Rio, uma vez no México, explodiu a situação. Então como é que fazem? Eles vão num sistema, eles sabem que passa por aquele território no estado X, na fazenda Y, eles conseguem furar o duto, colocam um cano, um conector e leva direto para o caminhão. Quer dizer, o furo é preciso, o furo é turma muito bem... É especializada. É engenheiros mesmo que sabem fazer a coisa muito bem feita e dá um retorno gigantesco. Hoje a Petrobras, ela atua, ela tem um departamento que combate exclusivamente esse tipo de coisa. Há informações por todos os tubos de que quando é mais ou menos assim, passam-se nesse tubo aqui milhões de litros. Então eles conseguem medir a frequência por esse tubo. Uma vez que naquele trecho ocorreu uma diferença, vamos supor, está passando 5 milhões, estou dando um chute, tá? De repente cai para 1. Opa, pode ter tido o quê? Um furto de combustível ali. Aí vai todo o procedimento, é um negócio muito complexo, porque não é imediatismo, né? Então você não pega na hora, eu fui lá na hora, demora um pouco até chegar, até reunir a equipe, os caras conseguiram fazer e eles foram embora. Mas né? Quando você está falando desse roubo, ele é roubo do quê? É roubo já de gasolina, roubo de diesel? Combustível, vamos dar o termo genérico, né? Não, sim, mas eu digo, é gasolina, é diesel, sim. Não é o petróleo, né? Não. E aí, por isso que explode, né? Então, quando uma pessoa, recentemente, mais uma vez, foi fazer mais ou menos, explodiu, né? E se explodiu, incendiou, acabou com a bagunça. Essas quadrilhas que roubam combustíveis, elas fazem o quê? Aí elas vão revender nesses postos piratas, é isso? Aí esse combustível, ele tem um foco, né? Ele vai para lugares não autorizados, lugares que eles vão distribuir de maneira ilegal.
Porque não basta colocar gasolina no posto para poder vender. Ele tem que ter uma origem. É a mesma coisa uma roupa pirata. Roupas de produto de roubo e furto. Tem que ter origem. Qual é a origem desse seu relógio? Ah, tá aqui o documento. Ah, ok, muito obrigado. Não, sabe o que é? O famoso, sabe o que é? Não, sabe o que é nada. Então está tudo apreendido. Então é um problema um pouco grave, né? Que gera uma margem de lucro para quem faz alta, né? E muito prejuízo para quem é a vítima, que é o Estado, que é, no caso, se for a Petrobras, realmente a União ela sofre com isso. Mas então a destinação desse combustível que é roubado seriam nos postos... Tecnicamente, a ponta final são os postos. Que estão vendendo aí combustível pirata. É pirata no sentido de não ter origem. Porque tem dois tipos, né, de pirataria no combustível, é isso? É, aquela muito batizada ou aquela que vem de uma origem que não entre aspas, não tem nota, origem, né? É, sem origem. Sem origem, então... E é complicado combater esse crime? Muito. Porque primeiro que você não está vendo, né? Não é... Você vai no posto de gasolina, você não está vendo alguma coisa esquisita. Quando você vai comprar um combustível, você tem que mais ou menos ter uma boa ideia de valores. Você não pode ir num posto de gasolina comprar álcool, diesel ou a própria gasolina com uma diferença gigante de preço. Fique esperto, porque o prejuízo vai ser no seu carro, na sua moto. Né? Porque o carro ele foi projetado para tais combustíveis. Mesma coisa, eu vou botar dentro do seu carro álcool Zulu. Ele pode até pegar se o seu carro for álcool, mas chega uma hora que o sistema, os bicos de injeção, eles vão ficar ruins. Ah, meu carro não tem potência, também você está com o combustível errado. E assim por diante. Então não cresça os olhos pelo, me dei bem porque eu paguei barato. Não, o barato vai sair caro depois. O seu carro vai ficar destruído. E quando a gente fala de energia? Então, energia, vamos separar vamos botar energia, luz, né? E depois a gente fala sobre água. Aqui em São Paulo tem a Enel, que é a que administra tudo isso. Quando a gente fala de luz, a gente tem uma agência nacional, tá? Existe uma agência que também observa isso daqui. Então, o que acontece? Na prática, as pessoas elas não gostam do preço do que estão pagando a luz. Eu não vou dizer residência, tá? Não quero entrar nessa seara de residência. Vamos falar de pessoas que querem ter vantagens grandes. Tá. Grandes. Então, a gente está falando de fábricas, indústrias, grandes lojas, etc., que são 24 horas ligado tudo, não é? Então, o que elas fazem? Elas não gostam do preço que se paga. E alguém sempre passa por eles e vende alguma ideia de poder sair mais barato. Então, o que eles fazem? Eles adulteram o relógio. E quando você adultera o relógio, tem várias maneiras. De modo direto, indireto, com subterfúgio técnico, ou eles conseguem fazer a baixaria, que é trazer o fio do poste direto na sua energia. Quer dizer, se entra direto, não está mensurando nada, então a energia ela vai... Na verdade, ele está furtando energia direto do poste. Do poste, aí vai. Aí fica uma maravilha. Porque, querendo ou não, existe até uma qualidade de preços. Não é bem assim que as tu acha, me dei bem, o vizinho está pagando por você. Porque é a média da região, né? Então, a empresa tem todo um amparo e tem uma equipe de fraude deles próprios lá, que eles calculam esse tipo de coisa. Então, uma empresa que tem tantos quilowatts de gasto, ele não pode estar pagando um valor muito baixo. Porque eles entendem quanto de energia que passa, tem que ter um valor proporcional. Então, entrou tantos X de quilowatts, ele está pagando como se fosse uma residência, alguma coisa está errada. A equipe de fraude vai e a partir daí começa todo um processo, todo um trabalho que engloba a perícia do Estado, engloba um procedimento técnico, é um furto qualificado, que dá flagrante, a pessoa vai para a cadeia, vou repetir, vai para a cadeia, não é um criminho, oi, tudo bem? Vou dar só um exemplo, tinha uma empresa que ela deveria pagar em média, ela já pagava em torno de 30 mil reais de luz, por mês. É um valor alto, claro que é. E ela não gostava, ela baixou para 8 mil. Ela falou para mim, olha,
Pô, mas eu estou pagando 8 mil. Eu falei, ótimo, você deixou de pagar 22 mil. Aí eu faço um cálculo, porque eu gosto de fazer cálculo anual de 3 e de 5 anos. Ele montou 2 fábricas, só com essas diferenças. Entende? Furtando energia. Furtando energia, quer dizer, a Enel é sócia dele, então. Agora, já que está assim, vamos botar os acionistas aí, né? Então, é um crime técnico, é um crime que gera um potencial de você se prejudicar no sentido daquilo que você falou. Eu vou subir lá para fazer aquilo, eu vou mexer aqui. Em geral, sempre amigo do amigo que conhece um eletricista. Entre nós, não sabe nada. Ele vai lá e desliga, mexe, lá passam fios de alta tensão. Quer dizer, para tomar um choque ali, morrer ali, é contar até 3. 1, 2, 3, morreu, né? Então não é tão simples assim. As pessoas, elas não gostam de pagar, elas não querem pagar. A verdade é essa. Mas não funciona assim. Que mundo é esse? Como diz um amigo, né? Talvez um planeta que você vai viver, você consiga viver assim. No nosso, atualmente, não dá. Então tem que pagar. E mais uma vez, eu sempre comparo. Não é justo alguém que paga e outro que não paga, na mesma rua. Então a loja X paga e a outra que é malandra não paga. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem deflagra essa operação? Porque quem está sendo, né, furtado é... A Enel. A Enel. É a Enel que deflagra essa operação com vocês? É ela, tecnicamente, que é a vítima principal. Então ela precisa avisar. Então, ela avisa. Ela avisa, olha, nós estamos acompanhando um caso. Tá? Então, eles acompanham o caso, desse caso vai para a equipe de fraude deles. A equipe de fraude deles desenvolve junto conosco e aí pede um dia para fazer o acompanhamento técnico. Como eu costumo falar até em fórum e tal, eu falo, olha, eu não sou eletricista e nem, no outro caso, eu não sou encanador. Eu vou analisar os valores técnicos penais, né? Então eles configuram a parte técnica e mesmo assim, às vezes eu não acredito, eu chamo a perícia. Falo, olha, está muito técnico, chama a perícia. A perícia vem e eles constatam aquilo. Uma vez constatada, a gente leva para a própria delegacia e eles tiram o relógio, eles fazem um ato, eles resolvem o problema na hora. Teve casos que corta a energia, a loja, a empresa, seja o que for, ela fica sem energia, né? Porque não é, por incrível que pareça, em São Paulo está assim, todas as cidades fazem isso. Infelizmente. É um processo político? Sim. Se questiona muita coisa? Sim. É muito caro? Também acho, né? Sim, a nossa energia ela é caríssima. É caríssima. É caro? Acho. Poderiam ter outros valores para a gente tentar pensar? A gente pensar, eu e você pensar, 1, 2, 3, 4, 5, energia solar, né? Seria uma saída? Seria uma saída. Mas não é o caso, né? Mas deveria ter uma política nesse sentido de que um país como o nosso, que bate sol na cabeça de todo mundo 24 horas por dia, durante 365 dias por ano, tinha que ter energia solar aí, de alguma forma, né? Agora, depois de um determinado nível, né, de consumo, quando a gente fala de empresas, isso não é para o consumidor pessoa física, mas é pessoa jurídica, ele pode comprar, né, a energia no Mercado Livre de energia, não necessariamente na Enel. E aí a polícia também fiscaliza essas outras empresas, ajuda nessa fiscalização? É bem complexo isso, né? Porque quem detém a informação de energia é a Enel aqui em São Paulo. Que o Mercado Livre, que é um site é uma revista eletrônica, né? Eu, particularmente, eu não vejo com bons olhos. Porque uma vez que você está comprando de terceiro, porque eles fazem o seguinte, são sobras, eles vendem sobras, né? Então, sobrou tanto X, eles querem vender essa sobra. Eu acho que é um pouco complexo, ainda não está muito bem explicado, ainda não está muito bem configurado, nem mesmo a Enel sabe muito bem a respeito disso, né? Que eles são a vítima principal, eles que corram atrás, né? Se estão utilizando de subterfúgio, de gente que subtrai energias para revender de uma outra forma, é uma outra maneira de poder fazer um ganho não autorizado. É complexo isso daí. Não, porque o Mercado Livre, né, se você é uma empresa
e você está num consumo, eu não vou saber precisar aqui qual é o nível que você precisa estar de consumo, mas você pode comprar direto do Mercado Livre de Energia, né? Então, você não necessariamente precisa comprar da Enel, né? Nós, pessoa física, temos que comprar da Enel. Então, mas a pessoa jurídica, não. Mas sempre tem que ter uma autorização, ou da agência federal, ou de um conhecimento. Da agência nacional, tem que ter, não tem como fugir disso. Então, quando uma pra pessoa tanto que os hospitais hoje já vão comprar essa energia direto. Mas é tudo para baratear, viu? Não é porque está sobrando energia de um e faltando para o outro, né? Tem uma coisa boa, né, que a gente espera que seja implementado agora em 2023, que seria também essa questão da pessoa física poder comprar energia no Mercado Livre, né? Como isso funcionaria? Da mesma forma como foi a telefonia. Lembra no passado que a telefonia você era obrigado a ter a Telesp, Telerge, né? Dependendo do estado onde você se encontrava. Aí vieram essas companhias. Aí veio a Claro, a TIM, a Oi, enfim, a Vivo, que é a telefônica. E você decide aonde você vai querer, né, comprar determinada telefonia. Então, eu posso ter a empresa A, outra a empresa B. Você lembra que no passado você colocava até no teu imposto de renda a quantidade de linhas que você tinha, porque aquilo tinha um valor. Era um negócio antigamente. Exatamente. Hoje não tem valor nenhum, porque qualquer pessoa pode comprar uma linha e se você não está satisfeito com o serviço que essa companhia está lhe entregando, você vai lá e troca. Eu vou trocar, sei lá, da empresa A pela B. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? É isso que é a promessa da questão da energia também, que isso acontecerá brevemente para a pessoa física, né? Então, você poderia comprar a energia, eu vou comprar da empresa A, ou da B, ou da C. Eu entendo que, de novo, não é porque você vai ter, né, mais variedade que as pessoas não vão continuar cometendo crimes. Porque na própria telefonia, e aí a gente vai para a internet, né, você tem os combos, as pessoas fazem também gato da net, não faz? Faz. É bem complexo tudo isso, tá? Só voltando um pouquinho disso que você comentou, dessa possibilidade de haver esse comércio, não é, mais uma vez, não é tão simples, não tem uma normativa federal que diz a respeito. Não existe isso. Não tem, ainda eles podem estar estudando, eu acho que não vai ser tão simples assim. Eu sei que shoppings estão comprando aqui em São Paulo, porque tem sobras de energia, sei lá de onde, e eles fazem isso. Até foi consultado, falou, olha, toma um pouco de cuidado, faça um bom contrato, amarre a sua responsabilidade em contrato. Porque você vai comprar para uma empresa sobras ou de uma energia, ou do próprio Mercado Livre, energia, tome cuidado, amarre no contrato. Porque se até então, se a vítima, tecnicamente, a Enel, perceber que ela está tendo algum prejuízo, ela vai vir. Aguarde, ela vai vir. Né? E se ela vindo, se você não tem um amparo legal, alguma coisa que te sustente, você vai ser processado. Porque energia é alguma coisa que a gente, olha, nós estamos aqui, ó, a energia está aqui. Não, a gente precisa de energia para tudo, tudo. Gente. Ela está aqui, mas a gente não pega. Ó, vou pegar e não pega. Então não é fácil, eu vou medir isso daqui, eu não sei medir. Como é que eu vou pegar? Não dá para pegar. Então é uma coisa que depende de vários fatores. Então a Enel, esses furtos, esses gatos, né? Ela depende, vamos supor, ela depende da própria energia. Eu quero diminuir. Olha que loucura, né? Para você diminuir, eu mexo no relógio, eu altero a fonte. Mas tem pessoas que aproveitam isso e eles furtam o quê? Os fios de cobre. Sim, também tem isso. Então o cara, já que eu vou diminuir, já que eu estou aqui, já que eu estou com a escada, ele vai lá e corta lá e leva, que é um grande problema isso. São os furtos de fios de cobre. O cobre, ele é o ouro das ruas. Aí você fala assim, não, mas o cara tem que ser técnico. Infelizmente não é. Infelizmente, a sociedade, ela tá migalha. Quem faz isso aqui em São Paulo é a maioria dos noias. Eles roubam cobre, ele sobe no poste lá, ele não tem nem ideia do perigo de vida que ele passa.
Ele vai lá e faz o que tem que fazer, ele vende por migalhas e o outro revende por uma fortuna. Então, é muito complexo, é muito complexo. Mais uma vez, o ouro das ruas é o cobre. O ouro das joias é outra história, mas o ouro das ruas é o cobre. E que, se você imaginar o cobre, a gente imagina energia. Se a gente imagina energia, a gente está imaginando o que entra na sua casa. Acabou a energia do trem, por exemplo. Acabou agora. Caramba, hein? Que sacanagem que fizeram. Não, acabaram de roubar um trecho de cobre. E que altera justamente a CPTM para. Olha o quanto da energia e o cobre são de mãos dadas ali. Aí a população xinga. É claro, porque ela é consumidora, né? Ela pagou para utilizar. Ela quer utilizar aquele serviço. Mas junta-se vários fatores. Às vezes um pedacinho, uma vez eu fiz um caso, eu pegou um pedacinho assim, e era o pedacinho justamente que virava a chave de um trem para virar, para o trem caminhar para a direita e o outro trem caminhar para a esquerda, para eles não baterem de frente, né? Olha um acidente que poderia acontecer. Graças a Deus a CPTM tem, aqui em São Paulo, tem uma ação rápida, eficiente, eles conseguem parar, eles conseguem isolar aquela situação. Fazem a manutenção e a vida que segue. Mas só que atrasa a vida, né? Sim, porque quem pega um trem, vamos chegar ao ponto, quem pega trem não mora perto. Pegou trem? Mora longe, hein? Se pega trem, a pessoa vai demorar mais 2, 3, 4 horas para poder chegar em casa. Só que no dia seguinte a vida é cruel. Morre de novo, né? Então, quando a gente fala de furtos de energia, é muito sério. Ninguém quer tomar banho frio mais. Mas se alguém furtar energia, você não vai ter mais. Ou você quer utilizar no seu negócio, você sabe que você tem um negócio 24 horas, você tem refrigeradores. Domingo a domingo, 24 horas ligado. Você quer minimizar gasto. Mas o negócio está difícil. Tudo bem, um erro não pode justificar o outro. Você não pode cometer um crime achando que você vai ser mais malandro. A vítima não é trouxa. O policial não vai entrar dentro do seu estabelecimento sem uma ordem de serviço, sem uma suspeita consagrada e solicitada pelo juiz, porque ele acha que tem alguma coisa. Ele não vai fazer isso. Tá? Até porque tem que haver uma vítima. Quando a gente começou a conversar dessa venda de energia, quem é vítima? Tem que ter vítima. Sem vítima não faz nada. Se um é Enel é vítima. E aí ela no sistema dela, ela percebe que está caindo, o quilowatts é igual, e a conta está aqui embaixo, ele vai mandar uma equipe de fraude lá. A equipe simpática, vai dar uma olhadinha, perceber, aí retornam, façam para nós um ofício, aí é feita toda uma ação, aí nós vamos lá. Tem casos que quando eles vão meio no peito e na raça, eles são recebidos a bala. Não querem que mexam. Aí você comentou agora sobre a NET, né? E a NET? A NET é outra vítima, grande vítima. Grande vítima, grande vítima. A NET, por exemplo... A NET, a Vivo, né? Que é a Telefônica, Vivo, essas empresas. Sky, né? São grandes vítimas, porque as pessoas chegaram à conclusão que elas não querem mais assistir a televisão comum, né? Uhum. Elas querem ver tudo. Ótimo, maravilha, tem mais o que ver, acho que tem que ser assim. Só que eles não querem pagar os valores. Que é caro? Também acho que é caro, né? Mas o que eles fazem? Eles fazem o tal dos gatonetes, né? Que é uma loucura isso daí. Uma loucura, é um crime organizado, tem braço dentro do PCC que faz isso, porque eles dominam uma região, acredito que também no Rio de Janeiro também é assim. Tem o Vale Gás, aquela coisa, e também tem o Vale Net. O Vale Net. Então, Vale TV. O Vale TV aberta. Mas alguém ganha, Carla. Então, o que eles fazem? Eles furtam os terminais de poste que é da NET. No poste tem um terminal, quase um antigo uma videocassete, parecido. Tá lá no poste, eles furtam aquilo, levam para um lugar e sempre tem um técnico, alguém que manja, o cara religa lá e começa a vender sinal por outros meios e as pessoas pagam para ele. Uau! Então é assim que funciona. É assim que funciona. Vou dizer para as pessoas, a prova técnica nesses casos chama-se IP.
O IP é um endereço do teu computador, que também é teu celular. Você libera um IP. O IP é tudo para nós. Então, quando você compra por R$35, eles pagam R$35, R$40 por mês para ter livre acesso, porque o sistema dessa placa, que é um computador pessoal, vai ter um IP aqui. Se a gente pega essa turma toda, o seu computador, o computador desse malfeitor, vai estar dando link para quem? Para todos vocês. E o que você está cometendo qual crime? Porque nós somos legalistas, né? Você está na receptação. E agora? Você vai cair no artigo 180. Mas de má fé, porque sabia que estava pagando, inclusive, né? Exatamente. Porque... Eu não estou pagando, não sabia. Não, você sabe que está pagando barato. Até porque ele sabe que ele está recebendo o serviço de uma determinada empresa e não está pagando para a empresa. E a conta, e ele paga, e não recebe um boleto do malfeitor. Imagina, mandar um boleto. Oi, tudo bem? Gatonete manda um boleto para sua casa. Não vai mandar. É um Pix, né? Faz um Pix. Aí a gente entra na conta com autorização, tudo com autorização do juiz, tá? Tudo. Aí começa a aparecer nomes. Aí todos receberam o quê? Uma intimação. Você está suspeito, vamos colocar assim, mas com graus de positivo total, que você está como receptador. E como receptador, você está, tecnicamente, você está pego. Prova para mim o contrário. Não, mas eu não sabia. Mas como não sabia? Você está meses pagando aqui, ó. Então, a NET é uma vítima, também tem equipe de fraude lá, que eu conheço todos lá, trabalham sem parar. Sem parar. Tem casos onde cidades do próprio interior, que eles têm uma sala refrigerada a 16 graus com um sistema de tecnologia para disparar para a cidade inteira. É complexo o negócio. Por que, Carla, que é complexo? Ah, mas que é caro. Infelizmente, às vezes não dá para ser barato para todo mundo, mas dá lucro. O cara que vende ganha dinheiro. Ninguém é tão tecnológico, que é uma pena, viu? Vou falar para você, viu? Vamos falar a verdade? Molecada é boa. Os caras são ótimos, eles sabem. Se ele utilizasse a cabeça dele para um ato produtivo, positivo, eu tenho certeza que Cris Arcângeli, a turma toda, ia levar eles para os programas. Não, deixa eu investir nessa tua ideia. Não, ele quer ganhar de um jeito muito fácil. Não tem aquela brincadeira? Ele quer ganhar de uma forma errada, né? Não tem aquela brincadeira? Nossa. Não dá. Como é que faz aquela brincadeira? O hacker que entrar no meu sistema ganha $1 milhão. O cara entra. E ele quer $1 milhão. Só que o que a empresa faz? Contrata ele. Pô, se o cara conseguiu entrar, porque ele é bom. Dificulta mais o meu firewall aí. Então tem que ter um monte de dificuldade. Porém, para esses jovens, que não é gente mais adulta, é tudo jovem, tudo jovenzinho mesmo, eles tinham que ter oportunidade. A tecnologia aqui no Brasil, eu sempre falei isso, eu ajudei a montar até a quarta da DIG na época, hoje a divisão, que é crimes de tecnologia. O brasileiro é excelente de tecnologia. Eu posso falar com todas as letras, não deixa nada no mundo inteiro. Paquistão, Índia, Israel, Estados Unidos, não deixa. Por quê, Carla? Porque vai na raça aqui. Todos esses países que eu falei, eles falam inglês. Tudo online, estão conversando com o mundo inteiro. O brasileiro não fala inglês, não fala nem bem português. Como é que vai falar com o moleque de fora? Agora está um pouco mais assim, porque eles jogam videogame, o FIFA. Vão jogar videogame, ele conversa com os amigos do Portugal, sei lá de onde. Mas na tecnologia, até então, eles não fazem, eles vão na raça. Aqui tinha que ter um investimento de governo, pegar essa molecada boa aí, são bons nisso, e mudar esse cenário. Para de fazer besteira e vamos fazer um negócio legal. Você vai ganhar uma grana com o teu talento. Não dá para ter Neymar toda hora. Não dá para ter o pagodeiro famoso toda hora. Não dá. Mas você... Zeca Pagodinho. Não dá. É um a cada 100 anos aí. Agora, na tecnologia, não. A molecada é boa. Dica dada aí, governo. Investe na educação de tecnologia nas escolas públicas. Aqui vai ganhar do Vale do Silício dos Estados Unidos. Isso que é o que eu estou falando. O brasileiro é gênio. Só que ele não vê seara para plantar, ele vai botar a semente dele onde tem pedra. Aí
seja Foi para o crime. Foi para o crime. Foi cooptado pelo crime. E quando a gente fala das companhias de água, como é Então, que é esse crime? A Sabesp nunca foge muito o termo penal, tá? Ele sempre cai dentro do furto. O furto, quando é simples, é uma condição, é quase... não sabia que era seu. Aí eu peguei. Mas quando é qualificado, ele teve uma técnica. Ele sabia o que estava fazendo e para casos onde é uma empresa pública é qualificado. Por que é qualificado no termo penal? Porque eu aumento a pena. Então ninguém quer e não quebra, se é flagrante, ele fica preso direto. Então, mas o que eles fazem? Eles adulteram os relógios também? Então o relógio sobre a água, a Sabesp, também segue mais ou menos com uma equipe também de fraude. Eles acompanham. Então esse medidor que vai na sua casa, ele é o primeiro olheiro. Como é que eu vou saber? Pô, houve uma queda de água passando pelo cano? Lá no sistema deles, não. Pô, mas a conta não está batendo. Entra uma piscina de água aqui e agora está vindo uma continha de um balde, alguma coisa está errada. Eles pensam, quebrou o cano, alguma coisa nesse sentido. Pode ser primeiro um problema técnico. Técnico de rua, estourou um cano, por exemplo. Está vazando água por tudo que é lado, né? Mas a conta até então da piscina vinha R$8.000, agora está vindo o quê? 320, alguma coisa errada. 80, plano mínimo, básico. Então tem vários fatores. O que eles chamam? Eles chamam a equipe de fraude deles. Tem os caras que são excelentes, é quase um rato, eles sabem tudo, né? Eles vão nesses lugares e acompanham. E mais uma vez, aonde que é o fator? É o relógio. Carla, tem casos que envolvem engenheiro. Porque a partir do instante que o relógio está ok, mas declaradamente está acontecendo alguma coisa, a gente chama os muques, a gente quebra a rua para poder encontrar alguma coisa, até sair dentro do cano e vai às vezes para o meio da rua. Lá está o reloginho adulterado, eles criam um relógio interno ali. Eles colocam, não é no relógio que está no estabelecimento, mas é um outro relógio que está... Que é a 4, 5 metros do chão. Como é que uma pessoa comum vai ver? Não vê, né? Então, quem fez essa ideia? É alguma coisa muito especializada. É um engenheiro literalmente formado, né? Mas isso também está ligado com o pessoal do crime organizado? Não. Não. Quando chega nesse sentido mais complexo, não. É muito mais ao dono desse imóvel. Ele que chamou alguém. O crime organizado, de modo geral, é um pouco sujo. É muito... deixa marcas muito rápidas, né? São erros comuns para todo mundo. Tem casos de empresas que realmente a água, um exemplo, não vou dizer o nome, mas um exemplo, uma empresa que lava roupa, sabe? Que lavam roupas. Uma lavanderia. Lavanderia industrial. É água o dia inteiro, fora a luz, né? O dia inteiro, de segunda a segunda. A água, não vinha a conta vendo baixinho, eles desconfiam disso. Faz uma análise técnica, resume, solicita apoio e a gente vai. Vamos falar o caso clássico, né? Que é o relógio. O relógio está adulterado. Então existem lacres, não tem lacre. Lacre, o próprio nome diz lacre, né? Não é para você cortar o lacre. Não gostei, tá feio. Pega o alicate e pá, quebrei o lacre. Não, você acabou de adulterar. E deixe bem claro, Carla. Relógios de luz e relógios de água, você tem a posse dele. Ele não é seu. Não é seu. É da Enel e da Sabesp. Ou da concessionária do estado que a pessoa estiver. Isso, da concessionária de cada estado. Não fique achando que alguém furtou, passou alguém lá, tirou e levou embora. Não fique achando isso, que deixe barato. Você tem que fazer um BO. Furtar um objeto que não é seu, que estava em sua posse. A maioria deixa para lá. Aí chama aquele encanador gente boa, ele arruma um por aí, colocou lá, e não funciona assim. Cada relógio, as pessoas vão reparar, dá uma olhadinha aí na sua casa, cada reloginho, quando você abre a torneira, um reloginho começa a girar. Uhum. Eu estou mensurando. A quantidade de água que está passando por ali. Teste, você fecha, aí você vai em outro lugar. Aí você abre a água e não mensura nada, alguma coisa errada está ali. Se ele não está mensurando, a água está passando. Se a água está passando, não vem conta.
Se não vem em conta, alguém se deu bem e a empresa matriz vítima acontece, certo? Então, esses relógios, as pessoas, mais uma vez, eu vou repetir, as pessoas não fazem. Furtaram um relógio de água ou de luz, vai na delegacia e faça um BO, porque cada relógio, Carla, tem um chassi. Tem uma identidade, não é Tem. isso? Aí você chega no caso de as pessoas que, se o cara furtou, ele vai levar para onde? Ele leva lá para o outro lado da cidade e ele instala lá. Fazendo uma gambiarra lá. Uma gambiarra lá. Só que quando chega, se ele faz uma gambiarra lá, ele está fazendo um gato lá também. Aí quando chega lá, a gente constata, aí bate. O relógio não é daqui. Nossa, começou a confusão. Além do furto de água, o relógio é produto de crime. Você sabe que no Código Penal e no processo penal você faz uma soma, concurso de crimes. Soma-se os crimes. Então você está com um relógio que não é seu, com uma água furtada, vai somando. Ah, gente do céu, o que vai acontecer? Você vai ter que arrumar um bom advogado. Até para você explicar como é que você deixou, porque às vezes pode até existir, eu já vi casos assim, não, mas a pessoa era boa gente. Boa gente? E aí, boa gente? Explica para mim. Boa gente, porque ele torce pro seu time? Não, ele te vendeu uma confusão e você pagou. Mas chegou às vezes com o carro. Você viu se ele tinha crachá? Todo funcionário da Sabesp, da Enel, e nos seus estados também, se não tem, tem que ter, você tem que saber o crachá dele. E seja mais malandrinho também, né? Chegou um carro lá querendo mexer nas suas coisas, fotografe a placa do carro, fotografe a pessoa. Boa dica. Porque o dia que o problema existir, falou assim, olha, eu não estou sabendo de nada. Veio essa pessoa nesse carro e o nome é tal. Ah, muito obrigado, minha senhora. Agora a senhora também é vítima. Sim, porque né? todo mundo tem um celular hoje, né? E todo Não, celular não hoje tem adianta. uma câmera fotográfica. Pode não ser a mais Imagina. potente, mas tira boas fotos. Tira. E você tem que ter, porque você está dando uma resposta da sua boa-fé e mostrando que você também é vítima. Alguém que vendeu um serviço se passando por um funcionário dessas empresas. E eles odeiam. Aqui em São Paulo, as empresas de luz e de água, elas não conseguem dar conta de tudo. Então, elas terceirizaram muita coisa. Essa terceirização é boa? É boa. Funciona? Funciona. Mas ele deixou uma brechinha para o malandro também ter que querer... Também ele Vou me dar bem. Eu vou me intitular terceiro. Porque ele já foi demitido da empresa, mas ele manja. Em paralelo com a NET, a maioria dos autores desses crimes, infelizmente, é ex-funcionário. O cara sabe... Para eu, você, vamos mexer naquele negócio, tem tanto fio ali, falou, gente... Vai estragar tudo. Vou estragar, não mexe. Vou acabar com a luz e vou ficar sem água. E não vai ver o jogo do Brasil. Não é? Imagina, no dia do jogo, você corta o fio, acaba o prédio inteiro. Imagina a raiva. Então, não é tão simples assim, tem que ser mais técnico. A turma da NET, em geral, infelizmente, às vezes é um ex-técnico, sabe tudo, ir, vir, liga, nananana, e ele vai lá e ele consegue, às vezes, fazer algumas coisas que não são muito católicas, né? Então, mais uma vez, para as pessoas entenderem, vou falar para a terceira, elas esquecem. Minha senhora, se alguém for mexer na sua água ou na sua luz, pede identificação, assim, discretamente, fotografe ele mexendo, porque às vezes ele pode estar adulterando alguma coisa, está vendendo dificuldade para vender facilidade, cuidado, tá certo? Porque depois sobra para o seu RG. A polícia ela vai acreditar... até a página 2, da 3 em diante, ele vai jogar para o promotor, porque ele não vai querer fazer um processo de julgamento, porque o policial ele tem a gente julga nas 2 primeiras páginas para a gente entender os fatos, né? Depois, a partir daí, a gente faz o processo andar. Então, quando a gente fala mais uma vez, sobre crimes de luz e água, é no Brasil inteiro, Carla. É no Brasil inteiro. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma última aqui. Isso acontece com gás também? Gás também acontece. Você imagina o grau de perigo que tem. É muito grave, muito grave. Eles não são muito especialistas, até porque o foco não é tão simples assim. Eu preciso ter um ambiente, vamos supor, eu estou com um condomínio a gás, não está cheio aqui em São Paulo.
Vários. No Rio de Janeiro então, também. tem um monte, né? A entrada principal vem o gás pegando fogo. E depois ele distribui para cada apartamento. Isso, para cada residência. E deu para o próprio morador a capacidade dele mexer um pouco. Inclusive usar a pilha, né, para dar o startzinho. É complexo. E teve alguns casos recentemente que ocorria até um óbito, que a pessoa deixou aberto e o gás saía, a pessoa estava dormindo, ela morreu naturalmente, né? Em outras palavras, só para dar um adendo, nunca faça uma fogueirinha em casa, né? Tá frio, gostosinho, fazer um churrasquinho em casa, vai dormir, você vai morrer, tá? Não faça isso. Então, o gás é muito, que aqui em São Paulo chama-se Comgás. Também tem equipes de fraude deles. Grandes restaurantes já se utilizam. É muito mais complexo. Então, aquele orelha que vai mexer, ele não sabe mexer muito. Então, ele não arrisca. A gente viu até explosão de apartamentos em São Paulo, Rio de Janeiro, que no primeiro momento ninguém entende por que o apartamento explodiu, né? Por que pegou fogo ali se não tem sentido, né? É uma explosão do gás, né? Do gás. Certamente a pessoa estava fazendo alguma coisa errada, né? Porque não é para explodir. Não. Esse tipo de ele é para ser um sistema seguro. Radicalmente seguro, muito mais que água e luz. Radicalmente seguro. Porque um vazamento ali do gás vindo do gás comum, não gás de botijão ali, ou mesmo vindo comum, você liga e desliga o forno ali. Eu liguei e desliguei, né? Mas se está tendo algum vazamento, a hora que eu ligo o forno, o ambiente já está poluído, ele explode. E ele pega fogo, e ele mata pessoas. Você imagina a confusão que não vira um ambiente num apartamento no 13º andar. Numa cidade onde que a escada Magírios fazem anos que ela não sobe. Vai ser difícil, os bombeiros vão ter que camelar ali, né? Porque tem que apagar. E mais uma vez, se ocorrer alguma tendência de algum incêndio, primeira coisa, desliga o fogo. Não vai jogar água, não vai fazer nada disso. O gás é imperceptível, a gente sente o cheiro, mas às vezes o suficiente para não perceber, mas ele está ali. Então não vai acender nada, você vai, desliga, vai aonde tem o sisteminha de gás, né, que sempre fica na área de serviço, né? Vai lá e desliga. Pelo menos corta a entrada. Já é um grande caminho. Então, a Comgás, ela atua também. Ela atua, graças a Deus, não tem muitos casos, são poucos. Porém, esses poucos, quando ocorrem, são graves. Então, a gente vê os gatos privados, TVs em geral, né? A gente tem a luz, a água, o gás e o petróleo, né? Que é a própria gasolina em geral. Então, é complexo. Esses 4 últimos aqui, eles dão lucro. Se dá lucro, a polícia vai pegar no seu pé e nós vamos encontrar você. Porque não tem como você fazer esse tipo de coisa. E, mais uma vez, por que a polícia vai pegar? Porque tem vítima. Eu não posso adivinhar. Eu vou adivinhar. Oi, bola de cristal, não tem nada disso. Cada empresa dessa tem um setor de fraude. Eles sabem tudo de você. Quando a gente chega nos locais, Carla, sabe o nome, CPF, quanto pagou nos últimos 2 anos. Eles fazem um relatório complexo. Que quando a gente vai mostrar para a pessoa, olha só, esse gráfico teu aqui alguma coisa está errada. Você vai ter que encaminhar a gente até a delegacia. Eles encontram a fraude. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. É muito importante o que você falou, inclusive, né? Porque muitas,
muitos malfeitores também se utilizam, né, de serem funcionários dessas empresas, inclusive para cometer roubos em residências. Então tem que tomar muito cuidado com absolutamente tudo. Eu lembro uma vez que a gente fez uma operação, foi até com o pessoal do GOI, e eles tinham, né, tinha roupa de funcionário da companhia de luz, da companhia de água, exatamente da companhia de logística. Então, se a polícia tem, você imagina o criminoso, né? Ele vai lá todo vestido também, a pessoa acha, não, eu vim aqui para resolver um problema da sua energia. Aí você abre a casa. Aí você abriu, ali você... você está à mercê deles. Você já era, né? Então tem que até tomar no olhar, muito cuidado. né? Às vezes eles estão ali, eles ficam olhando, né? Quando alguém está na maldade, ele olha para poder passar para alguém, né? Não. Sobre as residências, Carla, você viu que no comecinho eu falei, não quero falar muito, mas não tem como, né? Acontece também, tá? Existem fórmulas com que você consegue levar para essas empresas de água e luz que você quer diminuir os custos. Eles têm formas de poder diminuir. Se você não fala, ele não vai bater na sua casa. Olha, eu quero diminuir a minha conta de luz. O que eu faço? Eu moro numa residência. Eles dão algumas soluções, né? Eu quero diminuir a minha conta de água. Como é que eu faço? Eles falam, tem como fazer isso. Então não fique comprando ideias de gente que vai querer vender uma fumacinha, depois ele passa toda semana para ganhar um dinheirinho. Se você for somar direitinho, você está pagando quase o que você pagava antes. Né? O barato que sai caro. Mas, por exemplo, dentro da energia residencial, você pode trocar suas lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, que o consumo é muito menor. Enfim, fazer manutenção nos seus aparelhos, né? Porque aparelho que não tem manutenção também consome muita energia, né? A fiação, até alguns fios muito pequenos. Os novos aparelhos hoje já vêm calibrados para consumir, né? Os eletrodomésticos novos, para consumir menos energia. Então, quer dizer, de repente você vai investir, vou trocar minha geladeira velha aqui, está me dando um consumo muito alto de energia, de repente vale mais a pena eu comprar uma nova, que meu consumo vai diminuir, né? Vou ter um produto melhor, de melhor qualidade, e vou abrir mão dessa daqui que está gastando muita energia, né? Então, a mesma coisa com a água. A gente viu numa época que, enfim, que a água estava bastante cara e a gente tinha um problema não só do preço da água, mas nós precisávamos racionar a água, porque estávamos com essa questão, né, das nossas represas muito baixas. Na questão da água, você pode colocar redutores nos canos para diminuir, né, o volume de água. Enfim, com tudo isso, você também diminui o valor que você está gastando, né? Porque, de repente, você está ali com uma torneira que tem uma grande vazão de água e você não tem necessidade daquela vazão de água, você está desperdiçando. E lembrando, tudo que vai para o ralo é dinheiro que está indo para o ralo também, né? A gente sempre diz isso aqui. A embalagem que a gente joga no lixo é dinheiro que a gente está jogando no lixo. Então, uma água que você está só deixando passar, indo embora, é dinheiro que você está jogando fora. E lembrando que, às vezes, em algumas comunidades, as pessoas gostam, a água está correndo, vamos brincar. Se liga, tem algum cano estourado, tenham consciência. Mais uma vez, vou repetir isso que você falou, perfeito. A água que está rolando, está jogando dinheiro fora, tem algum cano estourado, vai umedecer a terra por baixo, é um desperdício de água. Chamem as empresas e eles têm que dar uma solução. É um serviço que a gente paga. Quando você está pagando água e luz, você está pagando a administração dessas coisas. Então, caiu um poste, vai ficar o poste no chão? Não. Caiu o poste. Ou caiu uma árvore e a árvore derrubou o poste, vai ficar por isso mesmo? Não. Eles vão ter que trocar ali. Não, e tem uma outra questão que é muito importante também, quando a gente vê, né, essas crateras que se formam no meio da cidade, na grande maioria das vezes é vazamento de água, né? Total. Que aí o solo fica muito encharcado e o asfalto cede. É isso mesmo. E aí, assim, sem acidentes, é uma dor de cabeça, então... Muito grande. E às vezes trava a água da rua, ou do pedaço, aí você vai ficar bravo. A gente viu agora, né? Tá tendo essa época agora de grandes chuvas, né? Aí a questão já não é roubo não é furto de água, mas você vê o que o solo inundado faz, né?
Você tem ali demolição de estradas, Isso. né? Então, assim, o perigo é muito grande quando você encharca o solo. Você sabe, Carla, que a gente sempre fala sobre todos os assuntos com a temática penal, etc. e tal, e a gente volta ao início, educação, né? As pessoas têm que aprender isso daí. Eles têm que entender, educação é fundamental, saber que água de chuva pode ter reservatórios de água de chuva. O Estado, ou mesmo a Sabesp ou a Enel, eles poderiam fazer aqui em São Paulo, as empresas dos estados todos, ensinar as pessoas a utilizar água de chuva. Água de chuva não é para beber, mas ela pode ter outra função. Sim, molhar a planta, lavar carro. O vaso sanitário não precisa ser uma água potável, pelo amor de Deus, sabe? Então tem que... E aí bate no processo também, saneamento básico tem que ter no país. É que sabe o que acontece, Reinaldo? A gente vê o seguinte, né? Quando uma catástrofe está acontecendo, ou está em vias de acontecer, a sociedade corre para se reorganizar, né? Com a água aconteceu exatamente isso, quando a gente ficou com um problema sério, né, no país de falta d'água aqui em São Paulo. Então, teve um ano aí que foi assim, muito ruim. Secou tudo. Tinham casas, tinham bairros em São Paulo que não recebiam água, Isso né? mesmo. E a água, quando chegava, era aquela água barrenta, né? Aquela água muito suja. E aí, né, foram as boas práticas, né? Vamos construir, né, esses reservatórios que poderiam ser feitos em prédios, em casas, para você exatamente ter ali uma reserva, pelo menos para lavar a louça, lavar roupa, enfim, usar no vaso sanitário, que é uma reserva de água importante. Aí, tudo isso passa e as boas práticas, elas somem. É mais ou menos a história da Covid, né? Quando a gente começou a enfrentar o problema da Covid, todo mundo falou, não, tem que lavar a mão. É meio óbvio, né? Você vai ao banheiro, você lava a mão, né? Não consigo imaginar a pessoa que vai ao banheiro e não lava a mão. É o mínimo, né? E assim, vamos usar o álcool em gel. Eu sei também que às vezes resseca um pouco a mão, mas eu digo o seguinte, é uma boa prática. Mas depois que tudo, a poeira baixa, a gente começa... não, já não precisa mais usar o álcool, eu não sei. Entende? A gente vai abrindo mão das boas práticas. O que a gente precisa pensar é, inclusive, se você quer gastar menos com água, crie seu reservatório. Perfeito. Ele é seu, é particular, é seu, você criou ali, você pode usar aquela água, é sua. Se não me falha a memória, a Sabesp dá bons conselhos ou boa administração ou bons projetos para grandes prédios que essa água toda, eles fazem isso. E eles gostam até de colocar uma plaquetinha ali na frente, ou o condomínio coloca, água de reuso, esse prédio tem água de reuso. Aqui, quando aconteceu isso aqui na produtora, nós fizemos isso. Nós temos um poço, na verdade é um reservatório, que colhe água de chuva, que é, os carros são lavados com essa água, as plantas são molhadas com essa água, então assim... E está sempre cheio esse reservatório. É maravilhoso, eu acho que funciona. Entendeu? Então super bem. Você tem vamos dizer assim, um custo inicial, mas aquilo vai se diluindo ao longo do tempo, inclusive você faz uma economia. Você não está gastando, né, a água para fazer esse tipo de coisa. Enfim, você precisa molhar as plantas, inclusive, né? Tem que lavar o carro também, né? Porque não vai ficar uma nojeira. Mas você está usando a água de forma consciente. Porque essa água que vem da chuva, se você não guardar ela no reservatório, ela vai embora. Vai para boca de lobo, né? E aí você faz o paralelo. Poxa, a gente está com uma solução de educação de novo, né? De repente a gente tem que educar. Aí você fala que o reuso da água tinha que ser um projeto muito legal, todo mundo tinha que ter. Aí você estende para a luz. Poxa, energia solar. Não, sim. Então você consegue entender de que tem saídas para todos os lados, né? Tem que ter apoio, tem que ter boas ideias, mas aqui é apoio. Nós estamos fazendo apoio, nós estamos dando as ideias para as pessoas. Lógico, a gente ficou, a gente fez até um programa aqui que se chama Futuro da Energia, né? E durante muito tempo, eu inclusive, demonizei um pouco o petróleo, né? De forma um tanto quanto ignorante da minha parte. Eu tenho que ressaltar isso. E o que eu aprendi, né, nessa série documental que nós fizemos, até foi um especialista que explica isso muito bem, o petróleo ele é finito. Nós temos aí de 50, no máximo 70 anos, depois ele acaba. E você não produz petróleo, são milhares de anos, né,
para você ter o petróleo. Fósseis, né? Exatamente, que ele é fóssil. Então, o que acontece? A questão é, como é que nós vamos fazer essa transição energética? De forma inteligente ou de forma atropelada? Porque ela vai acontecer e não tem jeito. É isso que ele falou. Temos de 50 a 70 anos. Depois, acabou. Você vê que aí a transição ela vai ter que acontecer. Ela vai se sobrepor, porque a gente não vive sem energia. Você vê que as indústrias automobilísticas, elas já falam já dessas mudanças. A Europa tem um prazo, a partir de tal, 2030, se não me falha a memória, alguma coisa assim. Os carros fabricados já tem que vir tudo elétrico. Sabe o gato quando... O hidrogênio, né? Sabe então... a brincadeira do gato quando sobe em cima do muro? É mais ou menos isso daí. Olha, o gato está em cima do muro. Significa o quê? Daqui a pouco ele cai, vocês vão ficar para trás, né? Ou vai ser, né, o álcool aqui, né? A gente, no Brasil, a gente tem essa questão do álcool aí, que é uma excelente, né, solução, né, que é através da cana-de-açúcar. São Paulo aí é um estado que lidera essa questão. Então, assim, de novo a questão que hoje estávamos falando, da educação e de como nós pensamos, né? E a gente tem que deixar de ser egoísta e pensar no coletivo também. Porque quando a gente pensa no vizinho, no outro, até não só no nosso vizinho de porta, mas no nosso bairro vizinho, a nossa cidade vizinha, o nosso estado vizinho, a gente está ajudando. E outra coisa, para não fugir do nosso tema sobre o gato, né? O gato é resultado. O gato existe porque é a última palavra. Antes, há alternativas. Então, quando você for pensar em fazer algum gato, alguma coisa, saiba que existe uma punição penal para isso daí. Sim. Saiba que se você for mexer nisso, que você, teoricamente você vai se dar bem, há uma punição. E garantido para você, Carla, todos os casos, quando vão a júri, porque ele vai ser julgado, né, digo júri, enfim, da forma como comum, há um valor a ser pago. A empresa ela vai calcular quanto que você deve. Ah, sim, você vai ter que restituir o dano. Vai ter que restituir. Então, você acha que você foi malandro durante 2 anos, além de você estar num processo penal, você vai ter uma ação civil. Você vai ter que... Olha a confusão que dá. Vou gastar com advogado, vou ser condenado e ainda vou ter que ressarcir a empresa. Não vale a pena, não. Eu acho que não é muito interessante. Eu acho que o crime não vale a pena nunca, né? Não. Eu acho que... Eu posso afirmar que não. Eu penso isso, né? Enfim, como você falou, existem outras maneiras, né? É caro. Eu acho que, inclusive, nós temos que cobrar aí outras soluções do nosso governo. Esse é o fator. Que aconteça, eu de verdade espero que aconteça com a energia, a mesma coisa que aconteceu com a telefonia, que nós consigamos ir aí, né, para o Mercado Livre, escolher qual vai ser a empresa que vai nos servir, né, se vai ser A, B, C, né, qual que vai me entregar a energia com preço, né, que seja mais acessível. Espero que isso aconteça no futuro, inclusive com a água também, porque é a lei do livre mercado, né? Onde eu posso escolher. Se eu posso escolher a minha telefonia, por que eu não posso escolher a minha energia, né? E aí, pelo que eu ouvi, vai ser uma coisa muito simples, como você está no seu telefone celular aqui, você fala, olha, não estou satisfeita com a empresa ABC, vou passar para a empresa DF. Automaticamente eu mudo, como a gente faz a portabilidade do telefone, eu vou fazer a portabilidade da minha luz. Isso seria fantástico, né? Adoraria que chegasse nesse ponto. Vai aguardar, vamos ver aí o que os nossos governantes nos preparam aí, né? Tem bastante assunto. Mais uma vez, só para deixar... não fica futucando o seu relógio de energia, vai lá com uma chavinha, você vai tomar um choque. Entendeu? Também tem isso. Aí eu vou lá futucar, eu estou lá, não sei lá onde, eu vou futucar. Não vai. Porque aquele cabo que sai do relógio para o poste, ele é muito perigoso. E né? como a gente já viu, né? Nós já vimos aqui acidentes, às vezes não acontece com a pessoa que mexeu, mas uma outra que sem querer encostou e acabou eletrocutada. Você viu recentemente uma menina que morreu? Acho que foi no Rio de Janeiro, ela foi numa festa, ela encostou numa grade, tomou um choque e acabou morrendo. Eletrocutada. Então, recentemente isso. Aqui mesmo na região da Consolação, aqui perto da Paulista, também, teve lembra? Uma que encostou rapaz, também um estudante, encostou acho que no num carnaval, poste, no carnaval, e também foi eletrocutado.
Porque alguém mexeu naquele poste de forma errada, deixou aquele poste, né, vamos dizer, vulnerável, aberto, a pessoa foi lá e encostou, ou seja, entende? Uma pessoa que não tinha nada a ver com aquela história, acabou morrendo. Então, porque alguém futucou de um grau, porque toda a técnica de luz, eu vejo que os técnicos da Enel, que são muito bons, eles trabalham nas normas completas, completas. Não mexe luva, capacete, medem tudo, fazem tudo direitinho. Aí chega um espertalhão com uma chavinha de fenda, ele dá um gato daqui, um gato dali, só que ele percebeu que aquela energia passa. É que nem a água, deixa um caninho aberto na sua casa. A água vai encontrar um caminho e ela vai no apartamento de baixo. Ela vai achar, ela vai procurando, ela vai, entende? E a luz é a mesma coisa. A energia vai passando, aí você botou a mão, fritou ali e recentemente a menina do Rio, a outra conseguiu se soltar e a amiga não conseguiu, acabou falecendo. É isso, gente. Vamos agradecer aqui mais uma vez o Rinaldo por muitas explicações, nos ensinar aí sobre essas questões aí dos gatos ou dos furtos, né? Esses furtos absurdos contra as empresas privadas e as concessionárias. E vai ficar aqui de novo, aqui as redes sociais do Rinaldo, quem quiser entrar em contato, quiser tirar dúvidas, quiser saber mais, eu sei que ele está sempre disposto aí a ensinar e a ajudar, porque esse também é o trabalho da polícia, nos ajudar. Fica aqui também as nossas redes sociais e fica aqui também o nosso e-mail, que é o op@midialento.com.br. Se você quiser tirar dúvidas ou mandar sugestões, a nossa produção está sempre de portas abertas. E a gente espera vocês na próxima semana.